Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos o dia de São José Maria Escrivá. São José Maria é um destes santos da história extraordinária da Igreja Católica que viu desde o início a vocação universal que todos os fiéis têm à santidade. Pode parecer para nós uma coisa um tanto óbvia, a realidade de que existe uma vocação universal à santidade, ou seja, que todos os fiéis são chamados à santidade. Mas não é uma coisa tão óbvia assim na história da teologia. É que nós vivemos, depois que o Concílio Vaticano II durante um certo período da história da igreja, isso não era tão óbvio, não era tão claro. Por quê? Qual seria a alternativa? É o seguinte: se pensava da seguinte maneira, alguns pensavam da seguinte maneira: olhando para a multidão dos fiéis católicos, nós vemos, e isso é um fato incontestável, que infelizmente a grande maioria não chega à santidade. Ou seja, pode ser que muitíssimos, com a graça de Deus, cheguem à salvação. Vamos entender. Mas, embora cheguem à salvação, não chegam à santidade. Ou seja, terminam seus dias aqui na terra, e, claro, alcançaram a salvação, morreram em estado de graça, receberam o perdão dos pecados, estão salvos, mas embora estejam salvos, não alcançaram a santidade aqui nessa vida, vão ter que passar pelo purgatório, vão ter que passar por um período de purificação. Todas as pessoas que, salvas, estão no purgatório, só tem um caminho: elas irão um dia para o céu. Do purgatório, graças a Deus, só existe uma porta de saída, e é para o céu. Quem está no purgatório não tem perigo algum de ser condenado ao inferno. Quem está no purgatório já está salvo. Mas, infelizmente, miseravelmente, não alcançaram a santidade desejada por Deus nessa vida aqui. Então, ao constatar que tantíssimos e tantíssimos fiéis salvos não alcançavam a santidade, o que é que alguns teólogos disseram? Bom, existem dois caminhos. Os dois caminhos são o seguinte: um caminho é o caminho normal, ordinário, comum, corriqueiro, que é o quê? Ser salvo, mas nunca alcançar a santidade nessa vida. E uma pequena elite, um número bastante, assim, estatisticamente pequeno, tudo bem, alcançam a santidade, mas esta é uma elite, é o caminho de poucos. O caminho da salvação é de numerosos fiéis, mas o caminho da santidade é só para poucos. E é isso que os teólogos, alguns teólogos, deduziam olhando para a realidade, porque, vamos ser sinceros, né? Olhamos para a nossa realidade, não sendo nós santos, qual é a nossa provável
né? Miséria, é que nós, salvos, iremos passar pelo purgatório. Mas alguns santos da história da igreja, como Santa Teresa d'Ávila, como São Francisco de Sales, como São João Bosco, como São José Maria, alguns santos disseram não, não é verdade. A santidade é o caminho para todos, absolutamente todos. A santidade não é para uma elite, a santidade não é somente para monges ou bispos, a santidade é a vocação de todos. E se nós não estamos alcançando a nossa vocação aqui nessa terra, é porque precisamos lutar mais, num apostolado mais generoso, precisamos verdadeiramente crescer no caminho da santidade. É isso que esses santos disseram, e São José Maria disse isso. Numa famosa homilia de São José Maria, que é, inclusive, a leitura que se faz hoje, no ofício das leituras, na memória de São José Maria, numa homilia dele, ele diz assim, esse trecho não está na liturgia das horas, está na homilia original, mas ele diz: quando me perguntam, o que é que o Senhor diz para os solteiros, os casados, os viúvos, os pobres, os ricos, os trabalhadores, o que é que o Senhor diz? Ele responde: eu só tenho uma panela, uma única panela. Ou seja, é dessa única panela que eu tiro o alimento para os que me buscam, os que me procuram, os meus filhos espirituais. É a santidade. E é assim que São José Maria nos recorda aquela passagem da carta, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Este é o desígnio de Deus, é o plano de Deus para convosco, a vossa santificação. Deus quer a nossa santidade. E como alcançá-la? Nessa famosa homilia, São José Maria tenta resumir um pouco, em breves pinceladas, claro que muito resumidamente, aquilo que é o caminho da santidade. E é claro, assim, na sua estrutura geral, na sua engenharia, é exatamente aquilo que os outros santos nos ensinaram, mas com aquele toque da espiritualidade própria de São José Maria. E ele começa dizendo: a primeiríssima coisa, começamos com a oração vocal. Ou seja, é necessário começar rezando. E começar rezando de tal forma que, aqui é que vem a coisa importante, nós façamos, aqui eu estou explicando, tá? Não está dito dessa maneira, mas nós façamos de tal maneira que não tenhamos duas vidas, mas uma vida só. Você começa com a oração. Qual é a tendência das pessoas? Ter a vida de oração, aí depois você terminou sua oração, você vai para a vida, né, real do dia a dia e esquece aquela oração que você fez. São José Maria diz: começamos com a oração vocal, fazendo uma súplica, um pedido, uma prece, buscando Jesus. Mas aí depois, com jaculatórias, ou seja, com invocações, elevações da alma a Deus durante o dia, ir buscando essa presença de Deus nas ações ordinárias, no dia a dia, elevando a Deus uma prece, uma súplica, um pedido, elevando a alma a Deus no dia a dia, até chegarmos à intimidade. A intimidade com Jesus. Essa intimidade que se alcança exatamente porque
voltados para Cristo, voltados para essa amizade, mas voltados para essa amizade com Cristo sem abandonar os nossos deveres. Deus não espera de mim, que sou padre diocesano, que eu tenha uma vida de monge cartucho. E Deus não espera do monge cartucho que ele tenha uma vida de padre diocesano. Deus não espera de um casado que ele tenha a vida do celibatário. E nem espera daquele que é engenheiro, advogado, médico, mecânico, que ele tenha uma vida diferente daquela que ele tem. E é ali que deve acontecer a nossa santificação. Mas vejam, muita atenção, é extremamente ilusório e um falseamento do ensinamento de São José Maria dizer simplesmente que a doutrina e o ensinamento de São José Maria é a santificação pelo trabalho, ponto. É claro que é a santificação pelo trabalho, é claro que é isto, mas não pode ser só isso, porque se fosse assim, o nosso mundo que vive loucamente atrás do dinheiro, trabalhando como escravos do dinheiro, estaríamos no mundo de santos. Não é isso. Começar com a vida de oração, uma vida espiritual, uma vida de estar em estado de graça, de verdadeiramente buscar a Deus, a amizade com Cristo, e então transpor esta barreira, derrubar esse muro que artificiosamente nós, as ideologias e o demônio criaram para impedir que no dia a dia haja a presença de Cristo. E São José Maria vai explicando isto de uma forma muito simples, aplicável à vida, e ele diz: até que chegamos à contemplação das pessoas divinas. Aqui ele mostrou claramente qual é a meta, essa realidade, esse êxtase espiritual, essa realidade do encontro com as pessoas divinas, para ser docilmente movidos pelo Paráclito, docilmente movidos pelo Espírito Santo. Mas como chegar lá? Bom, a arquitetura está colocada, os primeiros passos estão ditos, os passos finais também estão traçados, o objetivo final. É aí então que ele nos fala daquilo que é o processo e o caminho necessário da nossa purificação, ou seja, a cruz de Cristo. Esconder-se dentro das chagas e dos sofrimentos de Cristo através da mortificação passiva. É o processo purificador pelo qual nós precisamos passar. Sim, ou seja, vida de oração, e uma vida de oração que vá para a vida ordinária e vá cada vez mais para a vida do dia a dia, no dever do dia a dia ordinário, mas neste processo é necessário que haja uma purificação interior. Não existe possibilidade nenhuma de alcançarmos a santidade sem essa purificação. A configuração a Cristo no seu sofrimento. A mortificação passiva quer dizer o quê? Quer dizer que, se somos amigos de Cristo, meus queridos, haverá santificação. E São José Maria fala de uma das coisas mais comuns, mais corriqueiras que nós enfrentamos. Por exemplo,
quando somos mortificados pela língua dos outros. Ele cita São Tiago, dizendo a importância que São Tiago dá em sua carta ao controle da língua, exatamente porque ali é com a língua que acontecem as traições, as calúnias, a perfídia, todo tipo de miséria. E quantas vezes não somos verdadeiramente marcados pelas chagas de Cristo, através dessa purificação passiva, uma mortificação do dia a dia. Meus queridos, não é necessário inventarmos penitências extraordinárias. São José Maria nos recorda: nada de extravagâncias. Nós não podemos e não devemos ser exóticos. Nada de extravagâncias. O que acontece aqui no dia a dia, já existe a mortificação. Então nós devemos apresentar a Cristo, nos diz São José Maria, olhar para as chagas dele, para suas sagradas feridas, e apresentar a Ele os nossos arranhões. Sim, porque o que é que é o nosso sofrimento diante do sofrimento de Cristo? São as chagas gloriosas de Cristo e os nossos arranhões, nosso sofrimento do dia a dia. Por mais que nós achemos que é grande, que é imenso, diante dos sofrimentos de nosso divino e amado Senhor, são somente arranhões. E alegremente apresentar tudo isso a Ele. Apresentar, se unindo a Jesus, unir-se a Jesus. Eis aí o processo da santificação, que não é para poucos, é para todos. Mas essa homilia estaria incompleta ao apresentar a santificação pelo trabalho de São José Maria Escrivá, se eu não dissesse pelo menos uma breve palavra a respeito do apostolado universal. Ou seja, o apostolado, o nosso empenho de trazer outras pessoas para Cristo, de convertê-las, de trazê-las para esse mesmo caminho de santidade ao qual nós fomos chamados. Nós temos, não é uma coisa somente de padres, de pregadores. O apostolado da igreja estaria extremamente limitado, a igreja estaria como que algemada, amarrada, se o apostolado da igreja estivesse limitado aos padres, aos pregadores. Não, a grande força apostólica da igreja está no leigo, porque é lá no seu trabalho, na sua sala de aula, no seu dia a dia, com seus vizinhos, com seus amigos, é ali que está a força apostólica da igreja. Porque os leigos vão onde os pregadores não podem ir. Vocês podem entrar nas casas das pessoas, viver o dia a dia da vida deles. E que testemunho, que força apostólica, que realidade mais cheia de vitalidade e energia é quando um leigo, tomado pelo amor de Cristo, no seu estado de vida, nos seus deveres do dia a dia, faz com que alguém que não encontra Jesus encontre a Cristo na sua vida, ao carregar a cruz de Cristo alegremente, ao testemunhar que é possível a santidade que todos acham ser loucura.
que todos acham inalcançável. Então a maior força apostólica da igreja está exatamente nos leigos e leigas que podem ir lá onde os pregadores não alcançam. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos então colocar-nos diante de Deus nesse dia alegre e solene em que celebramos São José Maria, pedindo a Deus nosso Senhor que nos convença de nossa vocação, desse desígnio de Deus, a nossa santificação. E seguindo o luminoso exemplo de São José Maria e de tantos outros santos, digamos um generoso sim à nossa vocação à santidade.